Será que os investimentos podem mesmo mudar a vida de quem é pobre? Quanto você deve investir para rentabilizar seu dinheiro em moeda forte? Será que um europeu que tem a renda reduzida ele consegue também investir e ter algum retorno para aposentadoria ou chegar na liberdade financeira? Eu vou analisar um caso verdadeiro com vocês, com dados reais, com dados fornecidos também pelo governo francês. A França é um dos principais países da Europa e representa muito bem o que se passa na Alemanha, na França e até mesmo na Inglaterra. Eu vou analisar um caso de alguém que tem uma renda inferior, alguém que tem uma renda média, alguém que tem uma renda mais alta. Eu vou mostrar para vocês, seja você morando na Europa, querendo investir em moeda forte, seja você morando no Brasil, querendo diversificar fora do Brasil, qual é o valor mínimo que você deve investir e qual é a rentabilidade que você deve esperar, ganhando renda passiva em euro e ganhando renda passiva em dólar. Antes de começar o assunto, eu me chamo Michel Ravaneda, eu sou o criador do Renda Gringa e aqui você aprende a multiplicar seu patrimônio em moeda forte, seja em dólar ou euro. Se esse assunto te interessa, não esquece de deixar o like, de me seguir aqui. E se você aprender alguma coisa até o final do vídeo, se você tiver alguma dúvida, só deixar aqui nos comentários, eu vou responder todos vocês. E não me esquece de me seguir também lá no Instagram, renda.gringa. Todo dia eu respondo as perguntas de vocês, que vocês enviam lá na caixinha de perguntas. Bom, vamos lá. Como eu falei, vou usar dados do governo francês para representar a Europa, porque a França é um dos principais países, uma das principais bolsas da Europa. O governo francês ele costuma separar as classes sociais em algumas categorias: pobre, médio pobre, classe média, média rica e rica. E a gente pode separar também dois objetivos financeiros principais para as pessoas. Ou elas vão viver completamente de renda passiva, vão chegar na liberdade financeira em algum momento da vida, ou elas vão ter um complemento de aposentadoria. Ou seja, a pessoa não conseguiu economizar e investir o suficiente, mas quando ela chega lá na aposentadoria, ela não fica só dependente das migalhas do Estado. Ela vai ter ali 500 euros, 1.000 euros, 1.100 euros por mês como complemento. Ou seja, ela vai receber como se fosse um bônus porque ela investiu durante a vida inteira dela. Como eu falei, a gente vai analisar se uma pessoa que é pobre, ela consegue realmente com os investimentos tirar algum proveito disso, se vale a pena realmente ela investir durante a vida inteira. Vamos fazer uma análise de classe social e ver quanto que um pobre conseguiria investir e qual seria o retorno dele então. Aqui eu tenho um gráfico que mostra para vocês o salário médio na França. Aqui a gente tem de vários países da Europa, mas o médio da França, esse em azul que vocês veem no meio do gráfico, que é 46.500 euros. Então, de acordo com o Centro Nacional de Estatística francês, o salário médio na França em 2022 é de 2.340 euros líquidos por mês. Tá? Isso representa 39.300 euros brutos por ano. Ou seja, esse é o valor médio. Mas a gente tem que prestar muita atenção quando a gente pega um dado médio que representa um país, uma categoria. Porque a média de alguma coisa pode nos dar um viés, pode nos enganar. Dá uma olhada na próxima imagem. Imagina que a gente tem aqui 5 pessoas. E elas têm salários diferentes. A pessoa A ganha 20 mil euros por ano, a pessoa B 25 mil euros por ano, a pessoa C 36 mil euros por ano, a pessoa D 60 mil euros e a pessoa E 280 mil euros por ano. O que seria a média? A média é somar o valor de todas e dividir pela quantidade de pessoas que estão aqui nesse nosso exemplo. Então somar 20 mais 25 mais 36 mais 60 mais 280 e dividir tudo isso por 5 porque a gente está falando de 5 pessoas. Isso daria um salário médio de 84.200 euros. Veja que esse salário médio é o que representa esse grupo. Eu posso dizer então que a renda de cada pessoa desse grupo, na média, é 84.200. Matematicamente está totalmente correto dizer isso. O salário médio de cada um é 84.200. Mas veja que nesse caso aqui, a gente está considerando um salário muito alto perante a realidade desse grupo. Tem uma pessoa que ganha 20 mil euros por ano, outra 25 mil, outra 36 mil, outra 60 mil. Só uma delas ganha acima desse valor médio. É por isso que a gente usa o valor de mediana quando a gente vai comparar realmente a riqueza ou pobreza de uma certa população. E o que é a mediana? Vocês estão vendo um gráfico aqui que mostra a mediana do salário de 1996 até 2016 ali na França. A mediana ela representa 50% do valor, ou seja, qual é o valor que as pessoas ganham na média na França, onde 50% da população ganha mais do que aquilo e 50% da população ganha menos do que aquilo. Seria aquela pessoa que fica bem no meio do bolo dos salários. Aqui vocês podem ver que essa mediana na França fica em torno de 22 mil euros, ou seja, esse é o salário anual de uma pessoa mediana na França. E é a partir desse valor de salário mediano que o governo vai calcular se uma pessoa é pobre ou não. Então, resumindo, para interpretar esse gráfico, significa que 50% dos franceses ganham mais de 22 mil euros por ano e 50% dos franceses ganham menos de 22 mil euros por ano. Aqui a gente tem a definição do que é pobreza para um governo francês e a maioria dos países europeus
europeus vão usar essa mesma definição. Então, a gente tem ali que o limite da pobreza representa alguém que ganha 60% do valor da mediana do país. Ou seja, se a mediana da França é 22 mil euros, a gente tem que calcular 60% desse valor para chegar no valor que a gente chama de limite da pobreza. Quem ganha abaixo desse valor, a gente diz que ela é pobre. Atualmente, esse valor é de 1.100 euros. Então, se uma pessoa sozinha recebe menos de 1.100 euros na França, ela é considerada como pobre. Aqui a gente tem que esses valores, obviamente, eles são brutos, então não são líquidos ainda. Se tiver alguma dedução, esse valor vai diminuir. E também isso vai depender da composição social da pessoa e do capital humano, ou seja, a idade que ela tem. Óbvio, uma pessoa mais idosa vai precisar um pouco mais de dinheiro. Então, uma pessoa idosa com 1.100 euros tem ainda mais dificuldade do que um jovem que pode trabalhar, que pode ainda se formar e mudar a situação social, mas esse é o valor de base que a gente tem que ter na cabeça. 1.100 euros a pessoa está no limite ali da pobreza, considerando as variáveis do governo francês e a Europa, para declarar que uma pessoa é pobre. No próximo gráfico eu vou mostrar para vocês qual é essa taxa de pobreza na França, quantas pessoas vivem com só 60% do valor mediano do país, o que dá mais ou menos 1.100 euros por mês. A gente tem que essa taxa ali em 2019 estava em torno de 16%, depois com a chegada da nossa crise sanitária que a gente teve no mundo inteiro, esse valor voltou a subir um pouco, chegando ali próximo de 18% nas últimas informações. Uma outra informação interessante que o brasileiro conhece muito bem, que o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre, essa é uma realidade também em quem investe, quem vive e quem ganha dinheiro em moeda forte. Aqui nesse gráfico ele mostra que entre 1998 e 2018, as pessoas mais pobres, os 10% mais pobres, ficaram com menos 50%, menos 48% em termos de riqueza, de patrimônio. Ou seja, aqueles que já são os mais pobres, eles ficaram mais pobres ainda, eles ficaram com a metade do dinheiro que eles tinham. Isso é muito explicado pela inflação. O aumento do preço, o aumento dos produtos com o passar do tempo, faz a gente ficar com menos dinheiro real. Geralmente quem é mais pobre não investe, não sobra dinheiro, então o salário deles continua um salário mínimo, continua um salário defasado e simplesmente como as coisas aumentam de valor, o patrimônio deles diminui. Por outro lado, quem são os 10% mais ricos ficaram 119% mais ricos ainda, porque geralmente esse tipo de pessoa consegue comprar imóveis, investir na bolsa de valores, consegue aproveitar esse dinheiro e rentabilizar esse dinheiro. Então aqui a gente tem que nos últimos 20 anos, quem era pobre ficou mais pobre, quem era rico ficou mais rico. Beleza, Michel, mas onde a gente está indo para saber quanto que vale a pena investir, qual é a rentabilidade? Espera só mais um pouquinho que eu preciso dar alguns dados reais para vocês para fazer cálculos que são realmente verídicos, mostrar para você quanto que alguém consegue economizar, qual seria uma rentabilidade real e quanto que ela conseguiria receber de renda complementar lá na aposentadoria, ou se não, viver de renda para quem consegue guardar um pouco mais de dinheiro. Agora eu vou mostrar para vocês uma pirâmide que vai mostrar a pirâmide de renda na França. Vocês têm aqui, considerando pessoas que vivem sozinhas, tá? A gente tem aqui que 16,3% das pessoas são consideradas pobres, que vivem com menos de 1.100 euros por mês. A gente tem que aproximadamente 35% da população vive com 1.800 euros por mês, 40% da população entre 1.800 e 4.000 e 10% da população mais de 4.000 euros por mês. Então aqui a gente tem essa pirâmide e a gente está vendo que entre 15% e 20% da população está naquele nível de pobreza de acordo com os dados do governo francês. Analisando esse gráfico em forma de sino, a gente consegue ver essa distribuição. A gente vê ali que para a direita, em azul, a gente tem as famílias que elas são mais ricas, representam ali 10, 11% da população. Tem aquelas famílias ali de classe média alta e baixa, que representa 30% da população. Ali a classe média baixa ali, na verdade, 18%, a classe média e alta 30%. Tem os mais modestos com 26% e realmente os pobres com 14% nessa distribuição. E no eixo X ali vocês têm quanto que é o salário dessa família, né, médio por essa família. Então vocês veem ali que as pessoas que estão lá no nível de pobreza continuam ali com menos de 1.100 euros, mesmo olhando esse gráfico também. É uma outra maneira de analisar esse nível de pobreza e riqueza distribuída no país. A gente chega numa certa conclusão. Voltando para aquele gráfico de pirâmide que a gente tinha, a gente consegue conceber que as pessoas que ganham ali 1.100 euros, 1.200 euros ou menos que isso, dificilmente sobra dinheiro no final do mês. Talvez você que mora no Brasil e está diversificando fora do Brasil não entenda essa realidade, mas um aluguel nas principais cidades da Europa é altíssimo, a comida é uma coisa um pouco mais barata, já gastando em euro, mas mesmo assim, com 1.000 euros a pessoa vive no limite, principalmente se ela tiver filhos. Então a gente considera que essa pessoa ela recebe até 1.100 euros, ela não consegue guardar muito dinheiro, ela não consegue investir, provavelmente que ela está correndo atrás de outras coisas, de trocar de emprego, de melhorar a situação, do que de estar pensando em investir. Mas a gente tem que na Europa ali então, vamos aumentar
aumentar esse valor de 16,3% para aproximadamente 20%. A gente diria que 20% então dos franceses, dos europeus em geral, não conseguiriam investir. A gente sabe que a realidade de salário muda para cada país. Aqui eu vou falar mais da França e da Alemanha, que são países mais próximos, são um dos países mais ricos da Europa, mas a gente pode considerar que 80% então da população da França conseguiria investir. Porque se 20% não conseguem guardar nada, os outros 80% conseguem guardar alguma coisa. E existem outros dados do governo francês que mostram que um francês médio, ele consegue guardar entre 250 e 300 euros por mês. Eu agora peguei essa pirâmide e atualizei com os dados do governo para uma casa com 4 pessoas. Então, um casal com 2 filhos. Aqui a gente tem que esse valor de 2.200 euros para um casal com 2 filhos, eles são considerados pobres pelo governo francês. 45% da população vive com mais de 2.200 até 3.600 euros, 30% da população vive com 3.600 a 8.000 euros e só 10% da população tem mais de 8.000 euros por mês, ganhando ali a renda de um casal então. Então a gente continua mais ou menos com o mesmo valor, 20% da população francesa não conseguiria investir, mas os outros 80% conseguiria. E aí a gente vê uma incoerência. Menos de 10% da população francesa investe, mas 80% dela poderia investir. Ou seja, o problema de educação financeira não é só no Brasil, ele também atinge os principais países da Europa. E aqui eu vou mostrar para vocês alguns critérios de simulação que a gente vai fazer na prática. Aqui a gente vai considerar que, então, as famílias mais modestas, tirando aqueles 16%, a gente não vai considerar a parte mais pobre, a gente vai considerar quem é modesto, classe média baixa, média, alta e as pessoas ricas. Considerando já as pessoas modestas, a gente parte do princípio que elas conseguem economizar em torno de 10% somente do salário, o que dá em torno de 150 euros por mês. Já uma família ali de classe média, ela consegue guardar 20% da renda dela, ali de classe média baixa, classe média. Isso, 20% da renda dela, dá em torno de 400 euros, que a renda média dela é de mais ou menos 2.000 euros. E alguém, uma família um pouco mais tranquila, que consegue ganhar mais dinheiro, ela consegue guardar até 40% da renda dela, o que daria aproximadamente ali 1.000 euros. Então a gente vai partir desses princípios para ver quanto que cada um conseguiria acumular, qual é o mínimo que a gente conseguiria ganhar no longo prazo e se vale a pena mesmo investir com pouco dinheiro. E isso vai dar para vocês também uma conclusão de quem investe a partir do Brasil, quanto que renderia investindo em euro e dólar e se vale a pena investir esse dinheiro em moeda forte, além dos argumentos que eu já mostrei em outros vídeos. Você pode clicar aqui no card em cima quando eu falo que investir em euro sempre é uma boa ideia, porque no longo prazo a tendência do real é só se desvalorizar. Mas continuando aqui, a gente vai partir do princípio então que a gente não pode esquecer da inflação. A inflação é o aumento dos preços, então a gente tem que ter ganhos reais sobre a rentabilidade que a gente tem nos nossos investimentos. Não basta a gente ganhar 5% se a inflação foi 6%. A gente tem que pelo menos ganhar a inflação e um pouco a mais. É isso a verdadeira rentabilidade. A gente vai considerar na Europa uma inflação média no longo prazo de 3%, que esse é o valor real da inflação na Europa. Bem menos que no Brasil. Nesses últimos anos, por causa do Covid, essa inflação na Europa aumentou, mas na média, se a gente pegar períodos de 10 anos, 15 anos, 20 anos, a inflação na Europa fica em torno de 3% ao ano. Então a gente vai partir do princípio que a pessoa que faz o investimento, ela vai fazer um esforço para investir a cada ano 3% a mais. Então se ela investe 100 euros, no ano seguinte ela vai investir 103. Depois ela vai investir 106 e alguns centavos, porque ela vai aumentando 3% sobre o valor que ela consegue guardar em cada ano. Então aqui a gente vai partir do princípio que o investidor vai fazer um esforço de cada ano colocar 3% a mais. Vocês vão ver que isso não representa um poder, um esforço muito grande a cada ano se a pessoa já consegue começar a investir. Antes de começar a falar aqui do investimento na prática, não esqueçam que os investimentos são coisas que evoluem de forma exponencial. Se você tem uma dívida com o banco, isso não vira uma bola de neve? Bom, se você tem dinheiro e você investe, isso vira uma bola de neve positiva, você consegue acumular ganhos sobre ganhos. Nesse gráfico aqui, nessa imagem, eu mostro para vocês, por exemplo, alguém que investe 100 euros por mês com uma rentabilidade de 10% ao ano. Vocês veem que aqui a maioria das pessoas pensam que o que acontece é esses dados em azul, nessa curva em azul também. Ela tem 100, ela ganha 10%, vai para 110, depois ganha 10%, vai para 120, mas não é isso que acontece na prática. Quando você investe, você faz a mesma coisa que quando você deve, vira um efeito bola de neve, mas nesse caso, quando você investe, vira um efeito bola de neve positivo, onde você ganha um efeito acumulado. Então, se você tinha 100, você ganha 10%, vai para 110. Agora, você vai ganhar 10% sobre os 110, que vai para 121. Agora, você vai ganhar 10% sobre 121, 133 e assim por diante. Então, depois de 10 anos com 10% de rentabilidade ao ano, você praticamente vai ter 3 vezes mais dinheiro do que você tinha no começo. É esse efeito que vocês têm que guardar na cabeça. E pouco importa se você
vocês começam a investir com 100 euros, 1.000 euros, esse efeito só vem com o tempo, é a variável do tempo. Então aqui a gente colocou 100 euros, mas poderia ser 100.000 euros, ou seja, alguém que tem um dinheiro um pouco limitado, 100 euros para investir, ou alguém que tem 100.000 euros e tem muito dinheiro para investir, ela só vai ver esse efeito multiplicatório, exponencial, com o passar do tempo. Então quanto antes você começar a investir, melhor vai ser para você. Não importa se você já tem 60 anos, o melhor dia para começar era no passado, o segundo melhor dia é hoje. E se você é jovem, você tem todo um cenário positivo para começar a investir o quanto antes. Aqui eu vou mostrar para vocês uma imagem que mostra qual é a rentabilidade de um índice europeu, do índice mundo e do índice mundo Momentum, que é um índice que representa o investimento nas maiores empresas do mundo que melhor rentabilizaram nos últimos semestres. Então veja que você investindo em uma cesta de ações ou selecionando algumas ações da Europa, você teria uma rentabilidade média aqui na direita de 7,67% ao ano. De 1987 até junho de 2022 foi essa rentabilidade média que teve por ano. Não significa que isso subiu 7,67% a cada ano. Teve ano que a bolsa caiu 20%, outro ano ela subiu 30%, outro ano ela ficou com mais 15%, outro ano ela perdeu 5%, mas você somando esse período longo, esse período de longo prazo, a média foi de 7,67% ao ano. Não esqueça, investimento em renda variável é investimento de pelo menos 6, 8 anos no mínimo para você deixar investido, porque podem ter crises no meio do caminho, elas são mesmo bem-vindas, porque assim você pode comprar mais ações com preço reduzido e assim você aumentou sua rentabilidade de longo prazo. Mas aqui, para dar um exemplo para vocês prático, mostrar da onde eu tirei a rentabilidade que eu vou usar nos cálculos, você tem que o índice Europa fez 7,67, o mundo 7,87 e o mundo Momentum fez 10,57% de rentabilidade por ano. Então aqui vocês veem a rentabilidade real, né, que teve a bolsa nesse período, e a gente vai usar valores parecidos com esse para fazer nossa simulação. Eu já fiz um vídeo no meu canal francês também falando de quanto você deveria investir para viver de renda passiva. Eu vou fazer esse vídeo em português também, vou traduzir todo esse conteúdo e vou atualizar, mas uma coisa que vocês têm que guardar na cabeça é que tem estudos que mostram que se você tiver um montante investido, um certo valor investido na bolsa de valores e você tirar 3,2% desse valor por ano e gastar ele como você quiser, aquele montante que você tem investido não vai diminuir, porque apesar de você ter tirado 3%, esse valor continua rentabilizando. As empresas que você investiu continuam progredindo no longo prazo. Então guarde esse valor de 3,2%, porque é ele que a gente vai considerar como retirada da sua carteira, de venda. Então você tem um certo patrimônio acumulado, todo ano você tira 3,2%. Existem outras maneiras de receber renda passiva também, como estratégia de investimento a dividendos, onde as empresas vão pagar renda passiva para vocês. Mas por que eu vou considerar esse caso de venda de 3,2% do patrimônio? Porque algumas pessoas simplesmente não vão conseguir viver completamente de renda passiva ou de dividendos. Elas terão necessidade de utilizar esse patrimônio acumulado na aposentadoria para viver simplesmente. Esse é o caso da maioria das pessoas. Então vou considerar esse estudo, que é muito confiável, muito real. Em breve eu vou atualizar aqui em português no canal para vocês, que esse valor de 3,2%, se você retirar a cada ano, isso não vai impactar o montante total. Então, se você tem 1 milhão, por exemplo, investido, você tira 3,2% disso por ano, no longo prazo você vai continuar com esse 1 milhão, com o mesmo poder de compra, mesmo usando uma parte dessa rentabilidade desse patrimônio, porque ele vai se valorizando com o passar do tempo também. Bom, então aqui vocês vão ver que eu fiz uma simulação com 150 euros investido mensalmente. Você vai investir sempre 3% ao ano a mais, como eu falei, para cobrir a inflação e ter uma rentabilidade média de 7,87% ao ano, que é uma rentabilidade real que a gente viu ali, que a gente pode ter investindo em uma cesta de ações. Depois de 25 anos investindo esse valor mensal que vai crescendo 3% ao ano, você teria investido, tirado do seu bolso, 65 mil euros aproximadamente, mas com essa rentabilidade que você tem anualmente, você teria acumulado 174.215 euros e 29 centavos. Agora, imagine que você chega com esse montante lá na aposentadoria, quando você está mais velho, uma fase onde você quer aproveitar mais a vida, e agora você vai retirar uma parte desse valor simplesmente para ter como renda passiva, para complementar a sua aposentadoria, para pagar uma conta a mais, para viajar, enfim. A gente vai pegar esse valor de 174 mil, vou arredondar ali, a gente vai pegar 3,2% desse valor, o que dá aproximadamente 5.568 euros no ano, dividido por 12, dá 464 euros. Tirando impostos, vocês vão chegar ao valor de 350 euros líquidos por mês.
Ou seja, investindo 150 euros por mês, quando vocês chegarem na aposentadoria, vocês podem tirar 350 euros líquidos por mês e vocês não vão gastar o valor de 174 mil que ainda está lá parado na conta de investimento rentabilizando. Ou seja, se você não se preocupa e você quer gastar inclusive o patrimônio principal, você poderia tirar até um pouco mais de dinheiro. Mas aqui a gente está pensando em quem não quer gastar o que acumulou, quer deixar aquele dinheiro lá, seja para os filhos, seja para uma urgência maior que pode surgir na vida, você pode tirar 350 euros líquidos e ainda continuar com 174 mil. Então aqui a gente viu o caso de uma família modesta próximo da pobreza, investindo 150 euros por mês, a pessoa tem 350 de renda passiva e ainda um patrimônio de 174 mil euros, mas isso só acontece com um investimento disciplinado durante um longo período de tempo. Não existe dinheiro fácil e rápido, só existe dinheiro fácil quando ele demora um longo prazo, ou seja, não é fácil porque as pessoas não têm a disciplina de investir durante tanto tempo, que é o que você deveria fazer para não viver das migalhas e do que sobra do que o Estado quer te dar quando você chega na aposentadoria. O próximo caso, a gente vai ver aqui uma família já de classe média baixa, onde consegue guardar 400 euros por mês, usando os mesmos valores ali, aumentando 3% ao ano para matar a inflação, uma rentabilidade de 7,87% ao ano. Você teria em 25 anos acumulado 175 mil que você tirou do seu bolso para investir. Mas com a rentabilidade dos investimentos você teria 464 mil euros. Fazendo o cálculo ali, você teria aproximadamente 928 euros líquidos por mês no seu bolso. Então veja que alguém que consegue guardar já 400 euros consegue praticamente complementar a aposentadoria completamente e teria ainda 464 mil euros rentabilizando na carteira de investimento. Então aqui a gente está falando quase de um salário mínimo francês só de renda passiva, só de um valor que a pessoa pode tirar do patrimônio principal. Já uma família que consegue guardar 1.000 euros por mês com essa mesma rentabilidade, com as mesmas variáveis que a gente usou anteriormente, ela conseguiria ter 2.322 euros líquidos por mês, já corrigidos da inflação, porque a pessoa foi aumentando ali os investimentos conforme a inflação a cada mês. Então essa pessoa ela teria basicamente uma renda maior do que a mediana dos franceses, então ela teria um salário maior que a maioria dos franceses só de renda passiva, dinheiro que ela tirou do patrimônio principal, mas o patrimônio principal continua investido. Ah, Michael, mas você está sendo muito otimista usando essa rentabilidade de 7,87. Talvez no futuro a gente não vai ter uma rentabilidade tão alta na bolsa. Beleza, vamos ser pessimistas aqui? Nessa próxima imagem eu não considerei 7,87% de rendimento ao ano, mas só 5%, ou seja, uma rentabilidade muito baixa que a gente nem encontra na verdade no histórico que a gente tem no passado da bolsa, olhando períodos de 15, 20, 25, 30 anos. Mas mesmo assim, vamos ser pessimistas. Nesse caso aqui, uma pessoa de família mais modesta investindo 150 euros por mês, ela teria 238 euros líquido por mês investido depois de 25 anos. Uma família ali que consegue guardar 400 euros por mês teria 634 euros por mês. E a família que consegue guardar 1.000 euros teria 1.587 euros líquidos por mês. Não esqueça, a gente está falando isso de quanto ela receberia por mês sem ainda gastar o patrimônio principal que continua sendo atualizado e rentabilizando a cada ano. Eu vou fazer um vídeo específico por isso, mas imagina que você tira 3% do seu patrimônio, mas todo aquele patrimônio ainda vai continuar rentabilizando a 5% ou 7% ao ano. Então esse valor continua se multiplicando e você tira só 3%, não impacta o montante total. A conclusão que a gente chega é que toda pessoa que tem pelo menos 100 euros por mês ou 100 dólares deveria investir em moeda forte para rentabilizar. Deveria investir em ações, cestas de ações, porque isso garante uma renda passiva na aposentadoria, isso garante uma liberdade financeira se você consegue investir um montante maior e você não vai ser obrigado a viver com o que sobra, o que o Estado decide que você deve receber quando você chega na aposentadoria com 65, 67, 70 anos, sabe lá qual vai ser esse valor limite que o Estado vai colocar para você quando você chegar na aposentadoria. Ou seja, uma família que ela está no limite da pobreza, infelizmente ela não consegue investir, a principal coisa que a pessoa deve ter na cabeça é de tentar aumentar essa renda, trocar de emprego, conseguir ganhar 100 euros, dos 100 euros a mais, 100 reais a mais no caso de você que vive no Brasil, mas se você já consegue economizar
usar 100 euros por mês no caso de um europeu ou 100 reais no caso de um brasileiro, principalmente você brasileiro que quer investir em moeda forte, então 100 euros seria ali, aproximadamente 550 reais, você que consegue guardar esses 550 reais por mês, você deveria investir em moeda forte, investir em euro, investir em dólar. Por isso basta criar uma conta de investimento, você que mora no Brasil, uma conta na Avenue, se você mora na Europa, uma conta no DEGIRO, por exemplo, no Bourse Direct, se você mora na França, eu já fiz vídeos aqui no canal falando dessas contas de investimento, vocês têm que criar elas para criar esse efeito bola de neve que os investimentos permitem você ter. Se você ficar com dívida, a dívida vai se multiplicando, mas se você tem dinheiro, teu dinheiro vai se multiplicando também. Viva do lado dos que têm dinheiro se multiplicando. Se você aprendeu alguma coisa com esse vídeo, deixa um comentário aqui. Se você também tem alguma dúvida, deixa um comentário aqui embaixo. Não me esquece de seguir lá no Renda.gringa e não esquece de deixar aquele like maroto no vídeo, que isso ajuda bastante o YouTube a levar esse vídeo para outras pessoas. Não esqueça, se você pode investir pelo menos 100 euros ou 100 dólares por mês, faça o quanto antes. Tem alguma dúvida de como investir, em que investir? Deixa um comentário aqui. E não esqueça também, se você está interessado em fazer parte de uma formação completa de A a Z sobre investimento em moeda forte, com um analista financeiro certificado na Europa, não esquece de clicar aqui embaixo no meu site, rendagringa.com/Europa, para fazer parte da minha formação, inclusive ter acesso à minha carteira de investimento na gringa. Eu espero você no próximo vídeo.